speak from day one and not those. Oh my god, yeah, here we go. Here we go. Ok. Como é que pode, né? A gente começou tão bem e assim, já foi por água abaixo, assim. De organização e criação de hábitos, a gente leva cerca de 14 dias, cientificamente falando, para criar um novo hábito. Não é 14 dias, né? E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Moonlab. E na verdade hoje é um pouco diferente. Hoje nós vamos reagir a dicas de como aprender idiomas aqui no TikTok. Já devo avisar, eu não estou exatamente nos melhores dos humores aqui não, mas vamos ver aqui o que nos aguarda. The key to learning a language effectively in 2025 is ditching Duolingo and all of those random phrases that will get you nowhere. Hi, my name is Maggie. I speak 9 languages, and today I'm going to show you what to do instead if you want to learn a language in 2025. The first thing I want you to do is full immersion. TV shows, movies, media, TikTok, Instagram, anything. Set that in your target language. It does not matter if you do not fully understand it yet. The important thing is to establish a strong connection between you and your target language and to have as much exposure of it as possible. Like, you spend so much time scrolling on your phone, why not set it in your target language? Ok, obrigado. Então, isso é importante, pessoal. Isso é o que eu falo do estudo passivo, né? É quando você tá tendo contato com aquele idioma de uma forma mais passiva, de uma forma que você consegue compreender ali a situação, o contexto e tudo mais, e acumulando pouco a pouco esses vocabulários. Então, ainda que você não entenda 100% e tudo mais, esse tipo de coisa acaba sendo bem importante. Então, até agora, muito positivo. The second thing is to be curious. Just be curious about the language, about the culture, research as much as possible, become an expert in the field. The more curious you are, it is more likely that you're gonna learn way more about the language instead of just like browsing textbooks, doing the boring stuff that no one wants to do. Because let's face it, practicing grammar and practicing vocab can be quite mundane. So if you find something that you actually enjoy doing, if you find something you're passionate about and research about it in your target language, you'll become way more motivated to actually Isso é que eu falo pra vocês, assim. Então, esse engajamento é importante, né? Quando a gente tá usando coisas que a gente gosta, porque isso vai criando mais conexões emocionais. E o nosso cérebro, ele tende a lembrar melhor de coisas que a gente está engajando emocionalmente. Stay consistent with your language and you're going to remember why you started in the first place. And the third thing I want you to do is to speak from day one and not those. Oh my god, yeah, here we go. Here we go. Ok. Como é que pode, né? A gente começou tão bem e assim, já foi por água abaixo, assim. Então, assim, assim, a minha recomendação, né? Não é que não tente falar desde o dia 1. E, na verdade, o Crashing, ele tem até uma entrevista, eu já citei isso várias vezes, ele tem uma entrevista aqui no YouTube com o Steve Kaufman, onde ele menciona a importância de não tentar falar o idioma logo de cara. Então, perceba, vamos fazer uma pequena análise aqui, né? Se a gente analisar o comportamento de bebês e crianças conforme eles estão crescendo, né? Chega um momento onde naturalmente eles vão começar a falar. Claro que eles têm as tentativas de fala e tudo mais, mas qual que é o ponto? Durante todo esse processo de crescimento do bebê, existe um processo de aquisição da linguagem. Esse processo de aquisição da linguagem, da nossa língua materna, existem parâmetros que acontecem durante esse processo que também acontecem em outros idiomas. Que parâmetros são esses? O processamento de sons, da fonética, do pacing, da cadência de fala, das estruturas sintáticas, então do sintagma, então todo o processo da linguística da coisa, da gente entender uma linguagem, da conjugação, dos usos, dos contextos, tudo isso é um processamento. E isso traz um gasto de energia. Então, quando a gente tenta falar logo no início, acaba sendo um pouco difícil, assim. É um consumo, é um gasto de energia muito maior. E esse gasto de energia causa um estresse. E esse estresse faz com que você não só perca a performance, como também acaba prejudicando a sua experiência ali, falando o idioma. Eu, na verdade, assim, eu recomendo que os alunos, eles não tentem falar, digamos que você começou a aprender o idioma agora, começou a estudar agora. Você estuda ali por 1, 2 meses, só consumindo, depois você vai evoluindo e aí sim você tenta falar. Afinal, por que você quer falar desde o início, né? Mas vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Silly, like, repeat after me exercises that Duolingo does
they don't get you anywhere. You don't have to find a partner yet if you're too shy or like you don't want to talk to anyone. That's completely fine. Just record yourself speaking. After you learn something, try to say it out loud in front of a mirror, record yourself. And if you record yourself every single day or every single week of your language learning journey, you're going to have a comparison of what it was. Okay, eu acho isso bom. Eu acho esse conselho bom e é um conselho que eu também passo para os meus alunos, mas, novamente, eu passo para os meus alunos depois, porque é muito melhor, se a gente pensar de uma forma mais estratégica, a gente gastar recursos, né? Isso a gente chama de cognitive resources, ou seja, energia cognitiva, né? A gente gastar recursos para a compreensão do idioma e depois, quando chegar o momento da fala, nosso cérebro não precisa mais gastar tanta energia nessa parte aqui, né? De estar compreendendo a linguagem. Como ele não precisa mais gastar aqui, sobra energia para você poder estar falando. Isso também acelera o seu aprendizado, enfim, todas as outras coisas. Maneiras preguiçosas, mas muito efetivas para estudar um idioma. Isso é para você que quer aprender o idioma, mas é muito preguiçoso, ou não tem tempo para estudar, ou não consegue se concentrar. Não sei qual que é a sua desculpa. Primeira delas, imersão cultural. Isso é muito importante, principalmente no começo, que você mergulhe de cabeça na cultura do idioma que você está estudando. Isso inclui podcast, música, criador de conteúdo, YouTube, Instagram, memes, reels, TikTok, qualquer coisa. Segunda dica, comprehensible input. É o método que te faz adquirir gramática, vocabulário, tudo junto, com vídeos de nível básico no idioma que você está aprendendo. Não tem legenda, não tem nada, porém você vai... Aqui não necessariamente precisa ser nível básico, tá, pessoal? Então, esse é um conceito que, por exemplo, não precisa ser conteúdo infantil, sabe? Porque o mais importante aqui, se o nosso objetivo é compreender e lembrar das palavras e estar usando essas palavras... Então, conteúdos de nível muito básico, de criança e tudo mais, não engaja tanto o nosso psicológico, o lado mental da coisa, para poder estar realmente tendo muitos benefícios. E aqui o Comprehensible Input, não necessariamente ele é de uma escada, assim, do mais básico ao mais complexo. Ele é de um contexto que você entenda. Então, por exemplo, vamos imaginar um contexto aqui de, sei lá, um firearm, um bombeiro. Então, digamos que tem um vídeo onde o bombeiro ele está fazendo diversas coisas ali, ele está correndo, ele está, sei lá, apagando fogo e tal. Para um bombeiro, esse é um contexto bastante compreensível. Agora, para uma pessoa comum que não é bombeiro, por exemplo, ao ver esse mesmo vídeo, o contexto ali não vai ser nada compreensível. Então, o Comprehensible Input é um contexto que faz sentido para você. E isso é variável de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma vida, né? Então, aqui não precisa ser do mais básico ao mais avançado. Isso entra um pouco naquela linha de escolas tradicionais, de, por exemplo, aqui as frases básicas, the book is on the table, aqui, sabe, essa escalada não existe na vida real. A vida real ela é improvisada. Então, às vezes, vai ter circunstâncias onde a gente vai ter que falar algo mais básico e outras onde a gente vai ter que falar algo mais complexo. Tudo no mesmo dia, na mesma hora. Então, assim, não é necessariamente o conteúdo mais básico, tá, pessoal? O Comprehensible Input é um contexto que seja minimamente compreensível para você. Esse é o que me fez me tornar poliglota falando esses 5 idiomas. Como que eu me organizava para aprender eles? E o primeiro erro de interpretação que eu já vou quebrar aqui de início é que muita gente acha que eu aprendi esses 5 idiomas ao mesmo tempo. Como se eu estivesse aprendendo um na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Desculpa desfazer o seu sonho, mas não foi assim que eu aprendi. E não é assim que você vai aprender se o seu objetivo é de fato aprender um idioma. Em algum momento eu vou ter que fazer uma tatuagem aqui na minha testa de tantas vezes que eu já repeti isso aqui e ainda acabo repetindo para dizer: não aprenda, pelo amor de Deus, não aprenda mais de um idioma. Ai, cara, vamos lá. Se a pessoa está aprendendo inglês, ou seja, provavelmente é o segundo idioma dela, né? Se é o inglês, é o segundo idioma dela, então eu concordo totalmente com isso. Mas enfim, eu não vou entrar muito nisso aqui, senão eu ficaria meia hora falando sobre isso. Idioma ao mesmo tempo, aprenda um de cada vez, faça uma coisa bem, com excelência, e depois você passa para o próximo. Segura essa ansiedade.
Um idioma com excelência. Será que precisa mesmo? Tipo assim, meio que a galera não se importa, na real, com o idioma, né? Tipo assim, com a performance do idioma. Na verdade, assim, é claro que existem pessoas que se importam com isso, mas não é algo que você precisa. Assim, você não precisa falar fluentemente de uma forma perfeita, like a native, como um nativo, etc, etc. O primeiro passo é você conseguir entregar sua mensagem e depois você vai polindo o idioma para que ele encaixe dentro da sua realidade. Não tem essa expectativa de falar o idioma perfeitamente. Porque, por exemplo, eu falo isso, pessoal, porque assim, eu vejo muito aluno de inglês que fazem aulas e 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 aulas de pronúncia, disso, isso e aquilo. E tipo assim, beleza, você pode fazer, mas não tem muito porquê, saco? Senão um orgulho próprio, ou você ter aquela situação, né? Onde assim, nossa, você parece um nativo, nossa, não sei o que e tal. Mas assim, na vida real não precisa tanto disso, não. Porque o idioma é como um instrumento, é como uma caneta. Você tem um estojo repleto de canetas, mas na hora que você precisa escrever, você pega qualquer uma delas e nenhuma funciona, não serve pra nada ter esse monte de caneta, não é mesmo? Chega de metáfora. E se a pessoa... Eu tô sendo um pouco picky aqui, mas eu falei, eu não tô... O humor aqui não tá das melhores condições, mas assim, por exemplo, e se a pessoa aprender a ler russo só porque ela quer ler livros de literatura em russo? E esse é o único objetivo dela. What is the freaking problem with that? There's none. Tipo assim, não tem nenhum problema com isso. E essa perspectiva, né, da gente ter o idioma perfeito e tudo mais é muito, muito danoso, assim, pra nossa jornada de aprendizagem, né? Vamos falar de método. Como que eu me organizava, então? Primeiro ponto, então, eu aprendi um idioma de cada vez. Aprendi primeiro o espanhol, depois eu aprendi inglês, em seguida aprendi francês e, por último, meu quinto idioma, aprendi italiano. Legal isso aí. Na verdade, assim, ela não cometeu um erro que eu cometi, que é aprender italiano logo depois de espanhol, porque mistura muito os dois, né? E aí, enfim... O segundo ponto é um dos mais paradoxais e que mais levanta dúvidas, quando eu explico que eu estudava o dia inteiro e ao mesmo tempo não estudava. Sim, eu estudava esse idioma do momento em que eu abria os meus olhos de manhã até o momento em que eu fechava os olhos para ir dormir de noite. E até além disso, porque a eficiência desse método me fazia sonhar em um outro idioma muitas e muitas vezes, mesmo estando no Brasil, cercada de pessoas falando português. Sonhei inúmeras vezes em inglês, em francês, espanhol e italiano. Estudar da maneira como a gente conhece e entende o que é estudar, a gente precisa ressignificar quando a gente está falando de estudar como os poliglotas fazem. Os poliglotas não aprendem o idioma da forma tradicional que a gente entende o estudar, que é normalmente aquela ideia de sentar na frente de uma mesa, abrir um livro de gramática e ficar ali respondendo exercícios de gramática, preenchendo lacuna, conjugando um verbo no passado, no presente e no futuro, fazendo esses exercícios infinitamente, lendo e lendo páginas e páginas, passando do nível A1 para o nível A2, para o nível tal e nível tal, para um dia eu estar pronta para começar a falar. Então, eu transformava o meu dia como se fosse uma bolha em volta de mim, como se eu estivesse no exterior. Ao invés de criar um momento novo de estudo e tentar encaixar uma nova peça do quebra-cabeça, abrindo espaço para ela nas coisas que já estavam empilhadas na minha rotina, eu não precisava criar esse espaço, que é muito mais difícil. Quando a gente estuda sobre produtividade, organização e criação de hábitos, a gente leva cerca de 14 dias, cientificamente falando, para criar um novo hábito. Não é 14 dias, né? E também não é 21 dias. Dependendo do hábito, ele demora até 1 ano para ele ser formado, né? Depende de muitos fatores. Essa questão da formação do hábito é muito complexa. Mas assim, não é 14 dias, tá, pessoal? Envolve muito a adesão ao hábito, a forma como você responde, as circunstâncias da sua vida ao redor desse hábito, que seria isso na prática. Por exemplo, então, por mais que você consiga fazer um esforço e tá em contato com aquele idioma durante 14 dias, isso não necessariamente vai dizer que depois de 14 dias você nunca mais vai parar com aquele hábito. Porque às vezes circunstâncias da vida, né? Então,
digamos que aconteça um evento, você tem que viajar, ou você tem que se dedicar mais tempo a uma outra coisa. Então, tudo isso acaba interrompendo o fluxo da formação do hábito ali, né? Mas aí, por exemplo, digamos que esse evento aconteça, e depois que esse evento acontece, você consegue voltar ao hábito de novo, aí você vai fazendo isso, gradualmente o hábito vai se formando. Seria até um pouco estranho, né, pessoal? Imagina assim, digamos que eu, sei lá, quero começar, não sei, a dar mortal. Assim, o meu hábito é dar mortal, dar pirueta para trás, dar um backflip. Aí todo dia eu faço isso. Depois dos 14 dias, pronto. Depois de 14 dias, agora, todo dia, eu sei, tá garantido que eu vou dar mortal para trás. Não é exatamente assim. Hábito. E é exatamente aqui que entra essa jogada de mestre. Quando você entende um método de imersão, você não precisa criar um novo hábito que você vai precisar abrir espaço na sua rotina para enfiar ele. Você vai mudar a língua dos hábitos que já existem na sua... Isso é excelente. Isso é o que eu recomendo pro pessoal também. Então, eu chamo isso de integrar o idioma na sua vida, né? Quando você começa a pegar os assuntos que você gosta e etc., quem você é, e começa a fazer isso no idioma que você está estudando. Então isso é algo muito positivo. Sua vida, inserindo o idioma em cada um deles. Dessa forma, você percebe que parece até bizarro você perguntar para uma pessoa quantas horas ela estudava por dia. Porque, na verdade, você não conta horas. Você vive a sua vida com o idioma nela. Por isso que é mais natural, você vai ter resultados mais rápidos e mais efetivos. E é assim que os poliglotas fazem, utilizando uma técnica de imersão. Bom, é isso aí mesmo. É algo que eu faço também, é algo que eu fiz muito, só que eu gosto de não contabilizar as horas, mas ter uma leve noção, assim, porque com frequência é muito fácil da gente esquecer, assim, sabe? E isso envolve com formação de hábitos também. Então pode ter uma semana, por exemplo, que a gente está consumindo muito, 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 e depois a gente acaba perdendo, né? Então essas horas diminuem e o progresso diminui também. Aí o aluno ele começa a ficar inseguro, ele começa a questionar se ele está realmente progredindo e às vezes tem relação com essas horas. No Moonlab de segunda a gente fala bastante sobre isso, aí o André. E assim, de maneira geral, eu acho que entre 4 e 6 horas por dia de contato, vou repetir isso várias vezes, de contato com o idioma, não é estudo, de contato com o idioma acaba trazendo os melhores resultados, né? Então, se a gente pegar, que nem ela falou, ela pegava as coisas que ela já fazia e mudava para o idioma que ela estava estudando, e isso vai gradualmente acumulando essas horas aí. Então, assim, as horas eu acho interessante você contabilizar até por conta da energia cognitiva, né? Que eu mencionei agora há pouco. Então, digamos que... Porque isso acontece, tá, pessoal? Então, novamente, enquanto a gente está processando a linguagem, a gente está gastando energia. O nosso cérebro está gastando energia para isso. Então, se você está gastando energia demais nessas horas, então uma pessoa que consumia 10 minutos de inglês, ela só assistia um vídeo de inglês por dia e estava bom. E de repente ela começa a viver em inglês o dia inteiro, naturalmente vai vir um burnout aí, ela vai ficar irritada, ela vai, sabe, é muita fricção no estudo. Por isso que eu gosto de ter uma escalada. Então, assim, você começa com ali, sei lá, o mínimo possível, depois você sobe para 1 a 2 horas, 2 a 4 horas, 4 a 6 horas, aí decola, né? Bom, no mais é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acharam desse formato, é um formato teste, na verdade. Eu quero fazer algum deles para, não sei, melhorar esse formato e entender melhor como é que faz ele. Então aqui eu acho que é uma maneira boa de eu passar uma boa visão para vocês, com a proposta aqui do Moonlab, que é sempre essa, de trazer a ciência da linguagem junto com a experiência prática da vida real. Fechou, pessoal? Me digam aí o que vocês acharam no comentário e vejo vocês numa próxima. Até mais.